Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos ao Plantoterapia com Roberto. E hoje eu quero falar sobre a areca dourada, gente. A areca dourada ou areca vestiária. Essa maravilha que vocês estão vendo. Olha que planta incrível. Faz tempo que eu queria cultivar essa planta. Na verdade, há 5 anos eu adquiri uma muda. Na verdade, eu paguei caro. A muda chegou em casa perfeita. Então, depois de um tempo, eu tive a brilhante ideia de multiplicar essa planta. Só que eu cometi um erro. Eu escolhi um substrato ruim para essa planta, né? Uma marca muito famosa, chamada Carolina Soil. É claro que eu não estou dizendo que o Carolina Soil é ruim. Eu estou dizendo que ele não é bom para a palmeira, principalmente para essas duas espécies, areca vestiária e palmeira laca. Não é bom para essas duas espécies. Pelo menos o lote que eu adquiri, pessoal, tinha muita vermiculita, também tinha perlita, mas estava muito esfarelada. Então, quando você molhava, ficava muito úmido e aquilo não secava de jeito nenhum. E olha que eu molhava pouco. Eu ainda coloquei uns chips de coco, né, para melhorar a drenagem, a oxigenação, mas mesmo assim não foi possível. Então, resumindo a história, matei a minha planta, pessoal. Matei a minha areca dourada e todos os filhotinhos que eu tinha tirado para multiplicar, né? Fiquei um pouco triste, né? Normal, você tem prejuízo, mas eu não desisti. Depois de um tempo, eu encontrei novamente a mesma planta na internet, dessa vez no Mercado Livre. E era uma muda bem pequena. Na verdade, ela tinha só 2 folhinhas e a semente. Comprei. Paguei R$170, né? Essa espécie, na verdade, ela é um pouco cara, pessoal, porque ela é difícil de produzir, porque ela tem um crescimento lento. É uma palmeira muito ornamental, rara, e poucas pessoas produzem. Então isso aumenta muito o valor de mercado. É aquela velha história, né? Tudo que está fácil, tudo que é bem disponível é barato, mas aquilo que é escasso é caro. É o caso dessa planta aqui, né? Essa palmeira e a laca são as duas mais caras que tem, gente, na internet, porque são plantas procuradas, são plantas que são difíceis de produzir, porque são lentas. Então, para você produzir uma planta dessa, você precisa de muito tempo, e isso faz com que a planta fique cara, pessoal. Pessoal, a areca vestiária, ela tem esses folíolos largos, ó. Olha só, olha a largura desses folíolos, ó. Todos bem largos. Ela tem uma cor da folha mais clarinha, que pode ficar com verde mais escuro, se ela pegar mais sombra. Mas o grande charme, o grande valor dessa planta, gente, é o pecíolo, que é o cabinho da folha, e o caule dela, gente. Palmito, exatamente. O pecíolo dela e o palmito, essa aqui ainda não tem palmito, né? Fica alaranjado, fica bem alaranjado, fica um vermelho alaranjado muito bonito. Veja que a minha muda está começando a ficar alaranjada, ó. Inclusive aqui tem uma manchinha, ó, bem alaranjada. E à medida que ela fica mais velha, ela vai ficar bem alaranjada. Então esse é realmente o valor ornamental da planta, gente. É a cor do caule dela, né? Quando ela veio bem pequenininha, não tinha nenhum perfilho, né? Agora só aqui eu tô vendo 4. Olha, 1, 2, 3, 4 perfilhos, gente. Quando eu comprei, eu não tinha certeza se ela ia sobreviver, se ela ia chegar viva. Mas mesmo assim, gente, eu precisei arriscar. Vocês sabem que a gente tem que arriscar. E quando a gente gosta, a gente se arrisca, não é verdade? Como eu gosto muito dessa planta, estou apaixonado por ela, eu disse, não, já que é a única pessoa que está vendendo na internet, então eu vou comprar. Comprei. E eu não me arrependi, gente. Valeu cada centavo. Olha só. Olha que lindeza. Olha, quando o sol bate, na verdade, ela fica com a cor mais bonita, né? Ó. Deixa eu me abaixar um pouquinho para mostrar aqui para vocês. Olha, gente. Olha que beleza. Que pena que eu não tenho uma planta adulta para mostrar para vocês a cor, né? Geralmente eu faço vídeo de palmeira laca, né? Porque eu tenho bastante aqui. Mas tenho certeza, gente, que ela vai ficar mais bonita ainda com o passar do tempo, ó. Ela tem essa característica de ficar baixinha mesmo, ó. Ela fica baixinha durante um bom tempo, depois ela vai crescendo, crescendo e vai ficando um pouco alta, né? Mas por enquanto é isso. Tem um crescimento lento, né? Mas não tão lento assim. Eu acho que ela é parecida um pouco com a palmeira laca.
muito parecida. Essa muda eu estou fazendo teste. O meu objetivo é produzir essa planta em larga escala depois, pessoal. Eu acredito que daqui uns 4, 5 anos, talvez eu consiga produzir sementes lá. Acredito que até lá ela produza. Eu comecei cultivando ela debaixo de um sombrite. E então, agora como ela está maior, eu transplantei para esse vaso, ó. É um vaso de 50 litros. E utilizo o substrato que vocês já conhecem. Bagana com areia e isopor picado. Pessoal, uma dica de substrato para você. Não precisa você gastar muito dinheiro para você fazer um substrato bom para a palmeira. O substrato para a palmeira tem que ser bem drenante. Isso é regra, né? O que é um substrato bem drenante? É um substrato, gente, que fica leve. Se você molhar completamente o seu substrato e ele começar a pesar 1 tonelada, significa dizer que o substrato está ruim, não está drenante, pessoal. O substrato drenante, ele seca rápido. Depois de 3, 4 dias ele está secando e você tem que molhar de novo. Por quê? Porque ele está bem leve. Agora, se você colocar muita areia, muita matéria orgânica, você vai fazer um substrato muito compactado, muito ruim para qualquer planta e principalmente para a palmeira. Essa planta aqui, gente, ela gosta de substrato úmido, gosta, mas não pode ficar úmido o tempo todo. Se ficar úmido o tempo todo, aparece fungos e a sua planta começa a declinar, entendeu? Então esse é o grande segredo, substrato drenante. Como foi que eu consegui substrato drenante? Areia, bagana, que é a folha da carnaubeira seca, e isopor picado. Pessoal, isopor picado é uma maravilha. Depois eu vou fazer um vídeo explicando como eu utilizo o isopor picado no substrato. Gente, é fantástico, substitui a perlita, que é caríssima. O isopor também é caro, né? Se você for comprar isopor, semana passada, por exemplo, eu fui comprar uma folha de isopor e custou R$12, uma folhinha bem pequenininha que deu para fazer só 2 mudinhas, gente. Então é caro. Se eu for utilizar isso em larga escala, é caro. Mas é claro que eu estou falando para você aproveitar o isopor que vem em eletrodoméstico, né? Quando você faz uma compra pela internet, aí vem aquele pedaço de isopor. Você pode utilizar aquele pedaço de isopor e acrescentar 20% ou 15% no seu substrato. Suas plantas agradecem, tá bom? O substrato feito com isopor fica bem leve. O isopor não é tóxico, não vai reagir com o seu substrato, ele é inerte, não tem nenhum problema. Você ainda ajuda a natureza, porque se você não utilizar o isopor, ele vai para o lixo e lá ele se espalha para todo canto. Mas se você colocar no seu substrato, você vai deixar a sua planta linda, como a minha tá aqui, ó. Eu tenho o maior cuidado com essa planta, gente. Trouxe ela para cá, para um lugar que tem mais sol, mais luz, mas a gente não pode controlar tudo, né? Aqui, por exemplo, tem mais vento. Ó, isso aqui é vento. Ó, quem olha assim de longe, né, pensa, é um problema nutricional. Não, isso aqui é vento. Tá fazendo vento, a folha tá dobrando, ó, assim o tempo todo, ó. Aí tá danificando a folha. Então isso aqui foi só o vento, nada mais, nada menos, o vento. Você vê, ó, a cor da folha como tá perfeita, ó, uma cor linda. Ela tem essa cor um pouco verde clara, que vai ficando verde escura se tiver mais sombra. Ou então, à medida que a folha vai envelhecendo. Essa folha ainda está nova, ó. É a última folha formada. Olha que lindeza, gente. Olha que perfeição essa planta. É claro também que vocês não estão vendo a planta ainda no seu auge da beleza, né? Ela só vai ficar linda mesmo daqui a 3, 4 anos. Quando ela tiver folhas maiores, quando ela tiver mais bem perfilhada e quando ela tiver o caule totalmente laranja, né? Olha só o vento, tá vendo? Ó? Nessa hora tá fazendo bastante vento, ó. Tá mexendo bastante as folhas. Bom, isso aqui na verdade, como eu falei para vocês, é um experimento. Ela tá indo muito bem aqui no Ceará, né? Só que ela não pode pegar sol direto, não é uma espécie que gosta de sol direto, a não ser que ela cresça no local mais úmido, aí ela pode pegar mais sol. Mas como aqui é muito quente, como aqui é seco às vezes, né? Então eu preciso deixar ela protegida. Aqui ela tá na sombra de um cajueiro, pessoal. Tem um cajueiro aqui em cima, ó. Cajueiro e um mata-fome que está fazendo sombra para ela. Então ela recebe lampejos de luz. Olha, você vê que vez ou outra o sol vem, ó, ilumina a folha. Ó, isso é perfeito para ela. Ainda estamos com muito vento ainda, né? Já começa a chover
E eu trouxe ela para cá justamente para ela pegar chuva, pessoal, porque é durante a chuva que as plantas se desenvolvem. Não sei se eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas a água da chuva é perfeita, tem um pH excelente, é rica em oxigênio, vem com nitrogênio na medida correta, então as plantas ficam perfeitas quando chove. Por isso que eu trouxe ela para cá, para ela ficar mais bonita ainda, né? Então é isso, gente. Essa é a Areca vestiária. Pessoal, essa planta é um tipo de rainha das palmeiras, gente. É linda. Ela concorre de igual para igual com a palmeira laca, né? Claro, na minha opinião, em primeiro lugar tá a palmeira laca e em segundo lugar a Areca vestiária, né? Depois vou fazer um vídeo de atualização quando ela estiver mais bonita ainda para mostrar para vocês toda a beleza dela. Tá bom, gente? Então eu finalizo o vídeo por aqui. Qualquer dúvida que você tenha sobre palmeira, sobre essa espécie ou qualquer outra espécie, é só deixar a pergunta aqui embaixo que eu respondo a todos, tá bom, pessoal? Às vezes demora um pouquinho, porque o YouTube não está mais me notificando, então eu tenho que ficar vendo os vídeos. E nem sempre eu tenho tempo de ficar vendo todos os vídeos, gente. Então, se você está vendo esse vídeo um tempo depois que eu gravei, basta você comentar no meu vídeo mais recente, tá bom, gente? Que eu respondo a todos, tá certo? Então, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!